Olá, seja muito bem-vindo ao Por Propósito. Todos os vídeos eu vou falar a mesma coisa. Não sou pastor, não sou ativista de nenhuma igreja. Eu sou um cara que apenas crê em Deus, crê em Jesus Cristo e que as transformações que a Bíblia vem fazendo na minha vida me obrigam a fazer algo por quem também está precisando de transformações na sua vida. Eu escolhi este formato de falar sobre a Bíblia, sobre o meu entendimento do que eu leio, como um pagamento, não, uma devolução, uma retribuição ao que Deus tem feito por mim. Não fiquei milionário, não estou rico, pelo contrário, tenho dívida pra caramba, boleto, cima de boleto. Mas sou grato. E essa minha gratidão começou a mexer comigo, e eu preciso fazer alguma coisa, só dar dinheirinho no trânsito não resolve, uma marmitinha de restinho de comida que você comeu no restaurante não resolve, preciso fazer mais, e acreditem, ainda preciso fazer mais, para retribuir um pouco do que Deus fez na minha vida até hoje. Sou grato a cada escorregão, sou grato a cada tombo, sou grato a cada muro de concreto que bati a testa, sou grato, porque tudo isso foi um contexto para as reflexões que eu tenho hoje, e eu sou muito grato a essas reflexões também. E hoje vamos falar de Lucas 2, o livro de Lucas 2 da Bíblia. São minhas interpretações, são minhas anotações, e eu quero dividir com você. Se você tiver a fim de ouvir, vamos continuar. Vamos lá. O livro 2, ele fala, dentre outras coisas, entre o nascimento de Jesus, a grandeza escondida na simplicidade. Isso é muito importante. É muito importante entender, deixa eu dar uma mexidinha aqui, é muito importante entender quantas coisas grandes existem nas coisas simples. Olha só, Jesus Cristo nasce em uma circunstância extremamente humilde. Não nasceu em um palácio, mas em uma manjedoura. Cestinho, todo amarradinho lá, com palha, caindo aqui, com palha, e ele deitadinho lá em cima. Jesus Cristo nasceu dessa forma. Não se esqueça disso. A primeira lição que eu entendi foi: valor não depende de aparência. Isso é muito importante, e o negócio vai cair aqui, mas a gente vai segurando. O mundo costuma associar importância a luxo, status e poder. Lucas 2 mostra totalmente o contrário. O Salvador nasce sem conforto algum. Os primeiros convidados são pastores simples. O que são pastores simples? Não são os pastores de igreja que você deve estar imaginando. Pastor, aquele que andava com o cajadinho, espantando as ovelhinhas para lá, ovelhinha para cá, todo sujo de andar o dia inteiro ali no pasto, pega uma ovelhinha para cá, pega uma ovelhinha para lá, puxa um bode para cá, empurra um bode para lá, cabra para cá, cabra para lá. Esse pastor, que cuidava do rebanho. Olha só, lá na frente vai ter coisa sobre isso. Então, eles foram os primeiros. A glória divina aparece em um lugar improvável. Imagina, lá no pasto, os pastores. Muitas vezes a gente acha que a vida ainda não chegou lá, que falta dinheiro, que falta uma posição social, que falta um reconhecimento. Porém, Lucas 2 ensina que propósito não depende de cenário perfeito, mas sim de grandes missões. E as grandes missões podem começar em ambientes simples. A gente fica esperando um grande Senado hollywoodiano, uma coisa majestosa, grandiosa, para fazer um grande acontecimento na nossa vida. Acho que a gente erra. Acho que a gente dá o primeiro passo e depois as coisas vão se tornando grandes. Elas começam pequenas, a gente vai dando passos pequenos, a gente vai amargando coisas e olhando, e daqui a pouco a coisa começa a tomar forma, começa a tomar jeito, e vai, e se torna em algo grande. Eu já vivenciei muitas coisas assim na minha vida, e estou vivenciando hoje isso na minha vida. A manjedoura, ela ensina humildade. Ela simboliza a simplicidade, ela simboliza a dependência, ela simboliza humildade e ausência de orgulho. Vamos lá, de novo, vamos começar
do seguinte ponto: estamos falando de Jesus Cristo, estamos falando do nascimento de Jesus Cristo. Ele já nasceu pronto para ser quem era. Deus, quando enviou ele para a terra, já sabia da grandiosidade que ele teria aqui, mas mesmo assim colocou ele ali, com Maria, com José, humildade, simplicidade, pobreza, pastores, ali, para já começar dali uma trajetória de humildade, para ser contada, para ser falada, para ser ensinada e vista por nós, entendida por nós, usada por nós, aplicada por nós e multiplicada por nós. O orgulho afasta o aprendizado. Pessoas orgulhosas não escutam, não mudam, não evoluem e acreditam que já sabe tudo. Quem de nós nunca achou que sabia de tudo? Quantas vezes na nossa vida somos pegos de surpresa, achando que sabemos tudo? E olha, se você tem filho, eu tenho 4 filhos. A gente tem uma mania de achar que a gente sabe mais que nossos filhos. E vira e mexe, eu me pego com meu filho de 13 anos e com a minha filha de 10 anos, aprendendo. Eles me ensinam. Só que a gente precisa ter humildade para entender que eles estão ensinando. Porque a gente acha que sabe tudo, que a gente acha que a gente é pai, que a gente conhece tudo, que a gente sabe de tudo. Importante ouvir o coração deles. Importante ver o que eles pensam. Olha, isso também é um grande exercício de humildade. Os pastores, Deus fala com quem está atento. Os anjos aparecem primeiro aos pastores. Na época, pastores não tinham prestígio social. Mesmo assim, foram escolhidos para receber uma das maiores notícias da história, a chegada de Jesus Cristo. Deus não procura apenas pessoas importantes aos olhos humanos, Ele procura disponibilidade, vigilância e coração aberto. Disponibilidade: você está disponível para Deus? 15 minutinhos do seu dia, 10 minutinhos do seu dia, você está disponível para parar tudo, fechar seus olhos e agradecer, fazer uma leitura de um versículo da Bíblia e tentar interpretar, pensando em Deus e agradecendo? Você está tendo vigilância? O que é vigilância? Vamos falar de vigilância. Vigilância, na minha opinião, é quando a gente diz não para as coisas que é tão gostoso dizer sim, coisas que não são moralmente certas, eticamente certas. Cara, tem um exemplo bobo: comida, comer demais. Como é que está a vigilância? Vamos falar de outra coisa aqui, ó. Isso aqui é o nosso templo, certo? Esse aqui é o meu templo, o meu corpo, ele é sagrado. Jesus permitiu que a minha alma viesse para este universo, dentro deste corpo, e caminhasse neste corpo, que é uma carruagem que está levando a minha alma para a evolução, para uma próxima jornada da minha vida. E toda vez que eu trato mal esta carruagem, está me faltando vigilância. A gente come demais, bebe demais, fumar, usar droga, vigilância. Às vezes a gente acha que vigilância é só nas grandes coisas. A vigilância às vezes está em pequenos detalhes. E acredite, se você tem vigilância nos pequenos detalhes, automaticamente você vai começar a ter vigilância em detalhes médios, e depois você vai ter vigilância nas coisas grandes, e você vai começar a ver uma transformação na sua vida. Coração aberto. O que é coração aberto? É acreditar, cara, é ter fé. É entender que eu acordei hoje, eu dormi ontem, cheio de planos para hoje, mas a vida podia ter acabado no meio da noite, um infarto, ou sei lá, que cara, bora, alminha, deixa da carruagem, uau, acordei. Coração aberto, acreditar em Deus, acreditar que tudo vai se resolver, acreditar que tudo tem solução, acreditar que nada é para o seu mal. Mas meu Deus, a minha vida não dá certo, nada acontece, tudo meu dá errado. Eu já passei por isso. Acredite, tudo estava dando errado, até que eu entendi que eu era o errado. Quem estava errando era eu. E se eu estava errando, automaticamente tudo ao meu redor ia dar errado.
Porque quando a gente tem propósito, quando a gente tem vigilância, quando a gente tem o coração aberto, até quando parece que tudo vai dar errado, dá certo. Incrível. Fala, agora ferrou. Agora ferrou. Vê uma luz e as coisas acontecem. Vigilância, coração aberto e disponibilidade. Não tenha medo. Sabe quantas vezes aparece na Bíblia a palavra não tenha medo? Dependendo da tradução, até 360 vezes na Bíblia. É de 100 a 360 vezes aparece a palavra não tenha medo na Bíblia. Porra, dá quase uma por dia do ano. Não tenha medo de fazer o certo. Não tenha medo de andar certo. Não tenha medo de fazer as coisas certas. Porque automaticamente o certo acontecerá para você. Não tenha medo. O medo paralisa destinos, o medo impede decisões, o medo trava mudanças, o medo destrói sonhos, o medo enfraquece a fé. Muitas pessoas sabem o que precisam fazer, mas permanecem presas pelo receio de fracassar, de perder dinheiro, de serem julgadas e de começar novamente. Não é fácil. Não é fácil começar. Não é fácil recomeçar. Já vi isso algumas vezes. Confesso que eu estou nesse processo agora. Já perdi dinheiro. Nunca fui milionário para perder muito, mas o que eu perdi me fez uma falta danada e me faz falta até hoje. Medo de fracassar? Porra, quem não tem? Quem não tem medo de fracassar? Mas a gente tem que ir. Se você estiver andando certo, se você estiver fazendo a coisa certa, se você estiver todo santo dia deitando a cabeça no seu travesseiro, crendo e acreditando que você fez tudo o que podia ter feito de forma certa, correta, não tenha medo. Se você deitou no seu travesseiro sabendo que você não teve preguiça, que você foi para a luta como um bravo guerreiro honesto, com ética, não tenha medo. Creia em Deus, tenha disponibilidade para Deus, tenha vigilância com Deus, tenha um coração aberto para Deus e não tenha medo. Vá. Vamos lá, próxima anotação aqui, sobre Simeão. Simeão era um homem idoso que aguardava durante anos pela promessa de ver um Messias. Ele esperou muito tempo sem desistir. Qual que é a lição disso? Nem toda promessa acontece rápido. Algumas coisas exigem maturidade, exigem preparação, exigem resistência emocional e perseverança. Vou falar de negócio. Olha só, meu sonho é ser um grande empresário, meu sonho é ter um negócio onde eu tenha um legado, que mesmo quando eu for embora, este negócio ele esteja aqui, seja lembrado pelos filhos e pelos netos. Esse é meu sonho, tá? Tá bom. Até hoje eu tive maturidade para isso? Não. Acho que estou começando até agora. Defina maturidade para isso. Porque até então, quando eu pensava nessas coisas, eu pensava em ostentação, vou mostrar. Cara, hoje eu só quero dar uma condição de vida boa para os meus filhos, pagar minhas dívidas, ter minha mulher feliz e deixar um legado para eles, cara, que eles possam olhar e falar, cara, meu pai saiu do nada e construiu isso. Então eu acho que eu estou começando a criar maturidade. Preparação. Quero ter esse negócio que vai ser um legado, que vai estar aqui mesmo depois que eu não estiver mais aqui. E aí? Está estudando? Não é estudar a faculdade. Você está estudando o seu negócio? Está fazendo conta? Está fazendo conta de perda? Está marcando tudo numa planilha de Excel? Não sei mexer Excel, está marcando tudo no caderno? Está organizado? Está disciplinado? Está realmente preparado para as coisas acontecerem? Resistência emocional. Flau, tomou uma rasteira. Eu não quero mais a vida, meu Deus, nada meu dá certo. Você levantou? Então deixa eu te falar, a perna ficou mais forte, o braço ficou mais forte. Nesse tombo você não cai mais.
Tomou outro? Pronto, nesse outro também você não cai mais. Tomou uma pancada? Ótimo. A partir de agora, esta pancada você não toma mais. E vai ficando esperto. Vai criando calo. Vai criando couro duro. Vai engrossando. Até que uma hora, amigo, na hora que a rasteira vier, quebra a perna de quem bater na sua perna, de tão forte que você está. Entendeu? Perseverança. Levanta e vai. Levanta e vai. Levanta e vai. Levanta e vai. Não para. Porra, andei 2 passos e voltei 1 para trás. Então você andou 1, mas andou. Andei 3, voltei 2. Andou de novo mais 1. Se conecta com o que está dando certo. Se conecta. Olha para onde você está dando certo. Não fica chorando onde deu errado. Balança. Está dando mais certo que errado. Então vai. Vai em frente. Sobre Ana, servir mesmo durante a dor. O capítulo também apresenta Ana, uma viúva idosa que permaneceu fiel e dedicada espiritualmente. Ela conhecia a dor, mas não deixou a dor destruir sua identidade. Vamos lá. Quais são os aprendizados disso? Lição poderosa. Há pessoas que sofrem e endurecem. Outras sofrem e amadurecem. Olha que beleza, hein? Que ótimo. Ana transformou o sofrimento em profundidade espiritual. Qual é a aplicação disso para a nossa vida? As perdas podem destruir alguém ou lapidar alguém. E aí, você vai escolher o quê? A gente acabou de falar disso. Vai levantar e andar, né? É isso é ser lapidado. Tudo depende do que a pessoa faz com a experiência que tem, que teve, que está tendo. Caminha. Não para de caminhar. Olha para frente, agradece a Deus e vai. Jesus, uma criança no templo. Lucas também mostra que Jesus, aos 12 anos de idade, conversando com o mestre no templo, debateu com os caras ali. E o que isso nos mostrou? Que mesmo sendo Jesus, ele estava ouvindo, perguntando e aprendendo. Se Jesus ouviu, perguntou e aprendeu, quem somos nós para não aplicar isso na nossa vida? Ouvir, meu amigo, você tem que ouvir. Se você não gostou, se não serve para você, deixa para lá, continua, é só isso. Quem cresce de verdade nunca abandona o aprendizado. Acabamos de falar disso, né? Isso conversa muito com as buscas constantes por conhecimento, liderança, negociação, expansão profissional e desenvolvimento intelectual. Tem uma parte que fala, eu devo cuidar das coisas de meu pai. Isso é quando, se eu não me engano, é isso aí, Maria pede para falar, Maria, mãe dele, ele está lá debatendo no templo, e Maria vai lá na porta do templo e pede para falar com ele. E ele diz, diga a ela que estou cuidando das coisas do meu pai. O que isso quer dizer? Em frase de Jesus revela senso de propósito. A grande pergunta da vida. Muitas pessoas vivem ocupadas, mas não direcionada. É isso aí. Existe diferença entre trabalhar muito e trabalhar com propósito. Você pode trabalhar igual um louco. Você pode trabalhar de suar. E o propósito? Tem direção? Está com a bússola? Está olhando para onde vai? Está planejado? Você escreveu no papelzinho onde você quer chegar? O que você quer fazer? Como você quer fazer? Você está olhando para onde você está indo? O GPS da sua consciência, quando você erra, ele fala para você, estaciona o carro, ou ele diz, recalculando a rota? Errar faz parte do jogo. Todo mundo erra. Mas o importante é ouvir, recalculando a rota, e continua. Próximo aprendizado aqui, muito forte. Aqui eu fiz um apanhado de tudo que eu aprendi nesse capítulo, Lucas 2, esse livro. Não despreze os pequenos começos, aprenda a esperar o tempo certo, desenvolva humildade, continue aprendendo, construa propósito, não apenas renda. Cuide do equilíbrio. Uma reflexão profunda. O reino de Deus frequentemente começa silencioso, pequeno, invisível e improvável, como uma semente enterrada antes da árvore aparecer. Como uma semente enterrada antes da árvore aparecer. Já plantou alguma coisa? Já jogou uma semente na terra? Baita exercício de fé. É uma sementinha. E a terra é só uma terra. Você joga lá, joga uma aguinha, e espera. Daqui a pouco sai um brotinho para fora, pequenininho. Vai.
Que semente você está plantando? Está plantando uma semente? Dá tempo. Dá tempo. Obrigado. Este é o Por Propósito. Espero que minhas anotações ajudem você como elas vêm me ajudando. Um abraço, até mais.